O Itaú elevou as recomendações de Bradesco e de Santander. Será então que o pior já passou? Vamos revisar aqui o que está acontecendo com os bancos. E, diga-se de passagem, o Itaú costuma ser sempre severo nas análises aqui com Bradesco e Santander, né? Então é até meio incomum ele levar a recomendação. Talvez o pior tenha ficado para trás. Vamos analisar um pouco. Enquanto o Banco do Brasil, eles mantêm aqui a recomendação de compra do banco. A gente já vai voltar aqui para ver os múltiplos do banco, inclusive a recomendação aqui do Itaú, mas primeiro vamos ver os principais eventos recentes aqui dos bancos, né? Inclusive a inadimplência, que é o principal risco aqui do Bradesco e do Santander, né? No primeiro, retomando a notícia que eu comentei ontem, né, onde a Câmara aprovou um novo marco de garantias e ele permite então o uso de um imóvel para diferentes dívidas. Por exemplo, uma pessoa que tem aqui 1 milhão, vai fazer 1 milhão de dívidas, 500 mil para cada banco diferente, ela agora vai poder utilizar o mesmo imóvel, se valer 1 milhão, por exemplo, para cobrir aqui os dois empréstimos. Isso aqui reduz a taxa de juros que ela vai estar aí pagando. Então, de forma geral, reduz o risco do sistema bancário e o sistema bancário como um todo acaba reduzindo também os juros cobrados. Acaba também repercutindo a outras pessoas que não vão necessariamente ter um imóvel, porque reduz o risco geral do banco, mas vai obviamente afetar muito mais quem tem aí o imóvel, quem tem a garantia para estar utilizando aí nesses empréstimos, tá? Então, de modo geral, é uma notícia positiva para os bancos, bastante positiva, uma notícia aí que vai ajudar no longo prazo. E do lado negativo, nós temos aqui a Câmara aprovando o limite dos juros do rotativo do cartão de crédito a 100% ao ano. O texto vai ao Senado, os bancos têm 90 dias para apresentar ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central um limite dos juros no cartão. Então isso aqui é algo mais para longo prazo, né? Acaba não interferindo agora. Mas assim, isso aqui pode sim reduzir um pouco a receita dos bancos, mas não vai ser tanto assim. A XP destaca que, embora o impacto seja modesto, a percepção de risco no setor aumenta um pouco. A XP continua dizendo então que os grandes bancos devem ser impactados e o Itaú, como exemplo, ele tem aqui nesse limite do rotativo 600 milhões, com juros no rotativo de 455%. Esse limite indo para 100%, o lucro iria cair para cerca de 230 milhões, causando impacto então no Itaú de 380 milhões. E aí, na minha opinião, aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Em minha opinião, talvez também tenha um contraponto aqui positivo, diminuindo um pouco a inadimplência, né? Mas assim, não vai compensar, obviamente, esses 380 milhões de perda. Mas não é tanto assim, se você for analisar, né? A perda não é tão grande assim. Só a título de comparação, nos últimos 12 meses, o Banco Itaú tem um lucro de 32,5 bilhões. Se a gente for ver aqui por trimestre, no último trimestre teve um lucro de quase 9 bilhões. Então, você pode ver que a relevância não é tão grande assim, mas também não é insignificante. Lembrando que o crédito rotativo é oferecido ao consumidor que não faz o pagamento integral da fatura do cartão. Se você faz isso, não faça, tá? Essa é a modalidade de empréstimo mais cara que tem, uma das mais caras que tem no sistema financeiro nacional, tá? Não faça isso. Só que a XP já alerta aqui do impacto, né, que acaba refletindo nas demais pessoas. Sim, eu acho que esses juros são abusivos, mas olha só como é que funciona, né? É um crédito sem garantia, então ele é muito arriscado para a instituição que o concede. Você vê lá quanto de inadimplência tem os bancos. O que acontece é que o Brasil é muito passivo, ele aceita muito essas inadimplências. Tem que ter aqui, na minha opinião, uma forma... Por exemplo, vamos citar aquele marco da garantia que acabei de comentar dos imóveis, que lá foi super positivo, reduz o risco para os bancos. Então, o governo tem que atuar para reduzir os riscos dos bancos também, para poder ir para essa linha de créditos aí mais barata, né? Enfim, com esse problema aqui de limitação de 100% nos juros, os bancos estão, então, contrários à mudança, eles podem acabar mudando as condições de parcelamento sem juros. Então pode ser que impacte todo mundo que usa o cartão de crédito. Não sei, vamos depender aí de como vai acontecer as consequências aí. Mas o impacto vai ser bem mais relevante nas empresas das maquininhas. Aí nós temos, por exemplo, a Cielo, né? Todas essas empresas aí que têm envolvimento com essas maquininhas, aí o impacto vai ser mais pesado. E aí, como vocês talvez se lembrem, o Banco Bradesco e o Banco do Brasil, eles têm uma exposição aqui a Cielo, por exemplo. Então eles têm aqui uma exposição adicional nesse mundo aqui, vamos dizer, das maquininhas. Então eles também têm esse impacto aqui por esse lado também. Outro ponto positivo é a questão do Desenrola Brasil, que já deve trazer melhorias na inadimplência dos bancos a partir do próximo trimestre em diante. Então vai ajudar aqui, os bancos acabaram negociando nesse período 16 bilhões em dívidas e limparam o nome de 6 milhões de pessoas. Eles tiveram aqui alguns incentivos, né, do governo também
para conseguir levar isso adiante. Então, isso aqui acaba reduzindo a inadimplência dos bancos, é extremamente positivo para os bancos, acaba sendo positivo aí para o brasileiro de modo geral em questão da inadimplência, mas, na opinião de muitos, né, vou deixar aí para vocês comentarem dessa vez, você acha correto a pessoa inadimplente ser premiada com uma segunda chance desse tipo? Fica aí a sua resposta. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu tô hoje aí focado mais na questão dos bancos, tá? Mas fica aí para vocês aí a opinião, tá? Deixa nos comentários. Marco da garantia e limite do cartão de crédito são questões para médio e longo prazo. Já desenrola, acaba impactando já a partir do curto prazo. E outra questão que já acaba impactando o curto prazo é como é que está a inadimplência no Brasil, né? E a inadimplência não está indo bem. Nós temos aqui a comparação com 2022, os patamares continuam muito acima durante todos os anos, e quando a gente compara em relação ao trimestre passado, ó, esses 3 meses aqui é o trimestre passado, nós tivemos aqui uma inadimplência em 71 e poucos, e neste terceiro trimestre nós mantemos essa inadimplência alta. Então, pelo menos nós paramos de aumentar, que a gente tinha aumentado um pouco em relação ao primeiro trimestre, mas ainda está muito alto, né? Então a inadimplência ainda deve ficar pesada aqui neste trimestre nos bancos, com um pouco de compensação já a partir do próximo trimestre da questão do desenrola, né? Mas ele vai pegando também, o desenrola vai pegando mais para frente também, né? Dando uma foto aqui nas regiões de inadimplência no Brasil, tem espalhadas por todo o país realmente, e no Sudeste, olha só, São Paulo, que é o melhor estado aqui em termos de condição financeira, olha a inadimplência altíssima. Será que é por conta das classes mais baixas? Será que está vendo aqui um consumismo também nas pessoas, né? Isso a gente tem que refletir, tá? E quando a gente olha a foto da inadimplência no Brasil, a maioria aqui é cartão de crédito, mas nós temos bastante aqui em utilidade pública, tá? Que é aí água, luz e tudo mais. Tá bastante forte, aumentou inclusive. Significa que a situação do brasileiro não tá nada bem, tá? A gente vê também que tem uma dívida interessante aqui, representativa no financeiro. Então sim, a maior dívida está em bancos e financeiros, mas nós temos uma fatia relevante na utilidade pública. A gente já logo pensa nas distribuidoras de energia, CPF Energia, Energisa, né? Várias empresas aí de distribuição de energia, e aí tem alguns estados que têm uma inadimplência menor, como por exemplo o Paraná ali, né, e tudo mais. E temos também saneamento, a mesma coisa, Sabesp, Sanepar, Copasa, tem aí uma certa inadimplência. Sanepar também está bem mais tranquila nesse ponto aqui, mas é algo que acaba tumultuando aqui o resultado dessas empresas. Às vezes pode causar um ruidinho aí que pode ser oportunidade. E finalmente vem da recomendação do Itaú, eles elevam aqui o Bradesco e o Santander, mantém o Banco do Brasil de compra, tá? Eles falam que daqui a um ano as questões regulatórias já devem estar resolvidas e os lucros crescentes devem impulsionar o novo preço das ações. É tal do cotação segue lucro, né? A taxa de juros mais baixa também deve acelerar gradualmente o portfólio de crédito e a margem líquida de juros via mix. A taxa de juros deve ajudar aqui o crescimento da carteira de crédito dos bancos, né? Essa aí é a perspectiva. Por fim, eles então recomendam aqui o Bradesco e Santander de venda para neutro, levando a recomendação, e mantém compra aqui para o Banco do Brasil, Nubank, BTG e Banco Pan-Americano. Eles dizem que o preço-alvo do Bradesco é R$16, o upside 12%, enquanto o Itaú R$27, um upside praticamente nulo aqui nas ações. Eles veem o Bradesco negociando a 7 vezes o lucro estimado para o ano que vem, a 0,9 o book, que mostra um downside limitado. Então está basicamente ali no preço, né, quase o Bradesco, se a gente olhar o BBDC4, tá? A gente está falando aqui de BBDC4, enquanto o Santander também há múltiplos similares aqui, o e-book 1 e o lucro aqui, o PL, em 7, tá? Mas agora eu quero que vocês tomem atenção aqui ao ROI, tá? Porque o ROI vai ajudar bastante a vocês entenderem qual a dinâmica desses dois bancos. O que o Itaú comentou, e vamos esquecer a recomendação, se é compra ou se é venda, vamos olhar aqui o que eles estão falando, que faz todo sentido, tá? Em termos aqui de ROI, por exemplo. Então eles falam aqui, ó, o ROI do Banco Bradesco vai ficar em 13% em 2024. Em 2023 deve fechar em 11%. O longo prazo, o ROI do Bradesco, deve ser 16%. Então, olha só, estamos em 11%, vamos para 13% e vai fechar em 16% quando tiver tudo ok. Um salto significativo aqui no ROI. Tivemos americano, tivemos inadimplente, tivemos uma série de coisas atrapalhando o Banco Bradesco. Enquanto o ROI do Santander, ele deve ficar já no ano que vem em 16%, ele está no momento em 3%, o salto é menor. Talvez aí, precisa ver como é que estão as análises dos bancos, mas eu acredito que muitos estão falando aqui em 17% como normal para o Santander aí de médio prazo. Enfim, então o salto aqui do Santander é menor do que o salto do Bradesco, tá?
e o salto do Bradesco vai ser também mais demorado, isso falando em ROI, tá? Agora, você entender a recomendação é que vai da sua análise aí. Eu acho que o comentário do Itaú é correto, mas quando a gente vê aqui o que eles estão recomendando, talvez não, né? Porque a gente tem que comprar o fundo, né? Não esperar o ROI do Bradesco chegar a 16, aí ele vai estar caro, né? Enfim, tudo que eles complementam aqui é certíssimo, né? Eles falam aqui que o Bradesco está desacelerando a receita, nós vimos que está realmente segurando ali para quem está emprestando, está filtrando melhor, vai demorar mais, né? O Bradesco voltar a safras normal, né? Tá limpando aqui seu crédito para voltar na inadimplência normal. Tudo isso a gente vê nos resultados, tá certíssimo, né? Os comentários do Bradesco também estão certos quando eles falam que o endividamento das famílias está pesado, a gente acabou de ver, né? E deve melhorar aos poucos, né? 2024 ainda não vai ser fácil. Tudo isso é certo. Um ponto também adicional de grande bagunça que pode acontecer é o JCP, né? O JCP ainda está em discussão. Se acontecer, pode derrubar várias ações, inclusive, principalmente os bancos que pagam muito JCP e são os que mais são beneficiados pelo JCP. Mas isso aqui foge um pouco do que nós podemos aqui dizer de concreto, porque depende aí do que vai ser conversado com política, né? E política é uma confusão, então isso aqui realmente não gosto muito, pode causar um ruidinho, e aí por isso que eu vou cauteloso com os bancos, mas o restante dos pontos aqui é praticamente certo, né? Tudo isso aqui, endividamento vai voltar a melhor, o Bradesco vai melhorar o ROI, vai melhorar a inadimplência, então tudo vai voltar ao normal. Então não acho que faz tanto sentido esperar voltar o ROI de 16% do Bradesco para estar comprando ele. Não é recomendação, tô falando assim o que eu gosto de fazer, né? Então, tudo que o Itaú falou aqui, ó, faz sentido. Agora a recomendação talvez não. A não ser a questão do JCP, que pode trazer um ruído aqui que a gente não tem tanta certeza de como pode ser. Ninguém tem, na verdade, né? Então a gente vem aqui no investidor 10, lucro contra a cotação, Bradesco, já que o lucro acaba seguindo a cotação no longo prazo, tá? Então o que aconteceu aqui foi que a cotação foi caindo porque o lucro está a cair, né? Então esta queda no lucro tende a ser revertida aos pouquinhos, vai ter uma estabilização em 2023 a partir de agora, né? E depois uma melhoria aqui em 2024, mas não é tanto como nós vimos ali pelo ROI, e depois dá uma melhoria um pouco mais acelerada. Então a cotação tende a seguir, né? E junto com os lucros subindo, sobem também os dividendos, voltam as bonificações e tudo vai voltando ao normal. Isso aqui é só vendo o que o mercado costuma fazer com as ações e o que o Itaú está falando que vai acontecer. E aliás, eu concordo. Eu sei que nós já ouvimos a narrativa de que o Bradesco melhoraria em 2024, mas o mercado é assim, as estimativas foram aí adiadas um pouco, a melhoria vai acontecer mais devagar, mais esticada, o que pode representar maiores oportunidades, mais tempo aí de comprar. O mercado é assim, né? Ninguém tem certeza absoluta de nada, mas a gente consegue ver para onde vão as coisas, né? Já quando a gente observa o Santander, a queda também foi forte, ele tem aqui um lucro também caindo forte, margem a mercado, inadimplência e tudo mais, tem uma perspectiva de uma melhora aqui mais acelerada já a partir do ano que vem, porém é uma melhora que ele tem menos a subir assim no longo prazo, porém no curto ele tende, segundo ali o Itaú, a melhorar um pouco mais rápido em 2024, né? Porém, o Santander tem aquela questão adicional da provisão que pode ser feita aí, é bilionária, né? Enfim, né? Isso é uma outra questão que também a gente não consegue muito pontuar exatamente, né? Como é que vai ser o impacto, mas é algo que você tem que ter em mente. Considere se tornar membro do canal para você ter acesso aos dividendos previstos para esses dois bancos e diversas outras ações pagadoras de dividendos. Também coloco na planilha o preço justo que o mercado espera para esses bancos e diversas outras empresas, além de vídeos exclusivos para membros. R$ 7,99, um preço aí bem abaixo. Eu tenho 16 anos de experiência na bolsa, acho que posso ajudar bastante vocês, como por exemplo esse vídeo que eu fiz da Wiz, onde eu explico o case. É um vídeo que você pode ver daqui a um ano, que ainda tem validade, que eu explico o case inteiro da Wiz para você entender como funciona a empresa. Fiz a mesma coisa com a CBA e outras empresas. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!